Olá, meu aluno, minha aluna de todo o Brasil. Vamos dar continuidade à análise das questões da Fundação Carlos Chagas, ok? Temos uma questão clássica da Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas se caracteriza por explorar bastante o verbo e tudo que diz respeito à utilização do verbo. Concordância, flexão, ortografia do verbo, correlação verbal e, esse caso agora, a transposição de voz verbal. Beleza? Vamos acompanhar então aí a questão de número 6. Vamos lá. Caso seguimento, arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da Amazônia. Seja transposto para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Muito bem, vamos a um lembrete. Veja só. Para existir voz verbal, alguns fatores devem ser levados em consideração. Primeiro, o verbo tem que ser de ação. Segundo fator, o verbo tem que ser pessoal. Isto é, tem que ter sujeito. Primeiro esclarecimento. Por que, Adeildo? Porque na voz verbal, o sujeito ou pratica ação, ou o sujeito sofre ação, ou o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Então eu tenho que ter esses dois elementos aqui estabelecidos: sujeito e o verbo que traduz a ideia de ação. Sem eles, não poderá haver flexão de voz verbal. Primeira coisa, beleza? Agora, para existir voz passiva, que é uma voz específica, aí o detalhe aqui, sabe qual é? É o seguinte, ó. Primeiro, o verbo na voz ativa tem que ser verbo transitivo direto. Ou, segundo ponto, o verbo na voz ativa tem que ser verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Vamos verificar aqui alguns exemplos. Olhe, quando alguém diz assim, eu cheguei cedo. Eu tenho a manifestação de uma voz verbal, não é? Eu executo uma ação. Quando eu digo entreguei a carta à menina, eu tenho também a execução de uma ação, então eu tenho uma voz ativa,
certo? Eu tenho uma voz verbal. Quando eu digo referi-me a esta pessoa, eu pratico uma ação, eu executo uma ação e há um sujeito. Então eu tenho manifestação da voz verbal, beleza? Quando eu digo vendem-se casas, eu tenho uma ação executada sobre um sujeito. Portanto, eu tenho manifestação de uma voz verbal. E ainda, quando eu digo assim, o pai e o filho abraçaram-se, eu tenho um elemento sujeito em que os elementos que compõem o sujeito praticam a ação de um sobre o outro, de mutualidade. Então, eu tenho também execução da voz verbal. Agora, para eu transportar uma frase para a voz passiva, o verbo da voz ativa tem que ter características especiais. Por exemplo, ele tem que ser verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto. E aí, vamos lembrar da estrutura de transformação. Na voz ativa, nós temos sujeito mais verbo transitivo direto, mais o verbo transitivo direto, já vimos, pede um objeto direto, mais um adjunto adverbial. Por exemplo, na hora em que eu transponho isso para a voz passiva, as mudanças são as seguintes. O sujeito, ele vai descer para cumprir o papel, a função específica de agente da passiva. O verbo assume a forma de locução verbal. Uma locução verbal especial. Como especial? Com o verbo auxiliar ser ou estar, geralmente é o verbo ser, mais o verbo principal no particípio passado. E o objeto direto desce para cumprir a função de sujeito. Ok? Desce para cumprir a função de sujeito. Então, nesse sentido, eu preciso do objeto direto. Adeildo, se fosse o verbo transitivo direto e indireto, eu acrescentaria verbo transitivo direto e indireto aqui, mais objeto direto mais objeto indireto, mais o adjunto adverbial. Aí desceriam para os respectivos lugares, após o agente da passiva, o objeto indireto, se houvesse, ou o adjunto adverbial, se houver. O processo inverso dá-se da mesma maneira. Então, aqui eu vou colocar as pontas das setas, olha só. Da passiva para ativa, o sujeito sobe na função de agente da passiva. A locução verbal perde esse verbo ser, que é o verbo característico da voz passiva. Certo? A conjugação do verbo se dá da seguinte maneira. Observar o verbo transitivo direto. Como ele está conjugado? Em que modo e em que tempo
e esse modo e tempo passam a ser o modo e o tempo do verbo auxiliar. Daqui para cima, você pega o modo e o tempo do verbo auxiliar e conjuga o verbo principal lá em cima, nesse modo e tempo. E o agente da passiva, se houver, sobe na função de sujeito. Beleza? Então, o processo é super tranquilo. Agora, vamos voltar à questão. Então, a frase é: arqueólogos americanos também, e o verbo agora em questão, vasculharão o quê? Áreas arqueológicas da Amazônia. Então, nesse momento, olha o que você tem na sequência. Arqueólogos americanos, sujeito. Também uma palavra denotativa. Vasculharam, verbo transitivo direto. O que? Áreas arqueológicas da Amazônia, objeto direto. Então, nesse momento, vamos fazer a transposição. Veja, o objeto direto desce para cumprir a função de sujeito. Então, áreas, né? Áreas arqueológicas da Amazônia também, mesma posição, após o sujeito, o também desce, não é? Também. Aí o verbo agora. O verbo que está aqui, vasculharam, vai descer na forma de locução verbal. Verbo ser, vasculharam, está no passado, portanto, está no pretérito perfeito. Foram, no pretérito perfeito. Vasculharam, verbo vasculhar, coloque no particípio passado. Vasculhadas. Já saiu a resposta da questão. Por quem? Aí desce agora o sujeito na função, que foi o verbo que desceu. Desce agora o sujeito na função de agente da passiva. Pelos arqueólogos americanos. Está vendo como é que funciona? Sujeito, locução verbal, agente da passiva. Então ele pergunta apenas sobre forma verbal resultante. Foram vasculhadas. Onde eu tenho essa informação? Foram vasculhadas na letra B. Aqui está a nossa resposta. Não se preocupe se você não entendeu bem esse tópico. Nós vamos fazer várias questões de transposição verbal. Você vai ficar craque nisso aí, não vai errar uma questão dessa. Beleza? Vamos verificar agora a próxima questão? Vamos lá. A forma verbal que pode ser flexionada indiferentemente no singular e no plural encontra-se. Muito bem. É o típico caso de concordância verbal dupla. Não é? Aí o que eu já peço? Eu peço que você revise o tópico concordância verbal. Estude os casos do sujeito partitivo. Estude os casos do sujeito composto. Estude os casos do sujeito, aliás, do pronome relativo quem
certo? Estude o caso que envolve a expressão quem ou quantos de nós ou de vós, e outros mais, que envolvem situações de sujeito, de concordância verbal dupla, ok? Então, na sétima questão aí você tem as quais lembram congêneres da Grécia, o verbo lembram. Analisamos já esse tópico, hein? Havia peças mais elaboradas, certamente para pessoas de posição mais elevada. O grupo indígena dos Maracangueras não era originário da região. A variedade de formas existentes nos sítios onde escavou. De fato, a maior parte dos despojos de Maracangueras era... Aqui está o verbo. Muito bem, preste atenção. Eu já sei a resposta. Creio que você que estuda também já sabe. Lembre do caso que envolve o sujeito partitivo. É o sujeito que é composto por expressões do tipo a maior parte de, a menor parte de, boa parte de, a maioria de, a minoria de. E isso também termina envolvendo um outro tipo de elemento, que é o sujeito formado por coletivo. Um grupo de, um enxame de, uma matilha de, e assim sucessivamente. Aí o que acontece aqui? Aqui o sujeito é dividido em dois pedaços e o verbo permite a concordância de duas maneiras. Com esse elemento que eu vou sublinhar, o verbo concorda no singular. Ou com o outro elemento, que eu vou colocar um ponto no lugar do outro elemento, que seria um substantivo no plural. O verbo passaria a concordar também com esse elemento plural. Portanto, dupla concordância. Então, observe onde isso acontece. A maior parte dos despojos dos Maracangueras. Eu posso concordar no singular, como está no singular, com parte. E eu posso concordar com o elemento pluralizado, os despojos dos Maracangueras, no plural, eram. Está vendo? Dupla concordância, portanto, confirmada a resposta na letra E. Nos demais, escavou. Se você voltar ao texto, você percebe que o sujeito de escavou é um sujeito simples. Especificamente, vamos lá encontrar esse sujeito. Voltando ao texto. Voltando ao texto.
Vejamos. João Barbosa Rodrigues é o sujeito de escavou. Na letra C, o grupo indígena dos Maracangueras, não era, veja, não é bipartitivo sujeito. Apesar de ter a palavra grupo, grupo indígena dos Maracangueras, eu não tenho aqui o elemento dividido, porque grupo indígena nesse contexto não é coletivo. Então, nesse contexto, era singular concorda com esse sujeito simples. Em havia peças, o verbo haver é um verbo transitivo direto e é impessoal. Se é impessoal, isso é uma oração sem sujeito. E por último, as quais, lembram tem como sujeito o termo as quais, que é um pronome relativo. Portanto, ele concorda com o termo antecedente. Então, o único caso de concordância dupla, letra E, a nossa resposta. Beleza? Vamos adiante. Questão 8. Este informante disse tê-la adquirido de um mestiço. Ao desenvolver a oração reduzida presente no segmento acima, tem-se. Veja, este informante disse tê-la adquirido de um mestiço. Essa é a oração reduzida. Ok? Nós temos aqui o verbo ter, reduzido de infinitivo, mais o pronome oblíquo a. Aí a gente sabe da regrinha, qual é? Vamos marcar aqui com outra cor. Verbos terminados em R, S ou Z, quando se ligam aos pronomes, os pronomes pessoais, o, a, os, as, essa terminação do verbo cai e acrescentamos o L como vogal de ligação, fazendo a devida acentuação do verbo se assim for necessário. Por exemplo, T, monossílabo tônico terminado em E, acentua. Beleza? Para desenvolver uma oração reduzida, primeira coisa, você tem que acrescentar conjunção. E segunda coisa, você deve conjugar o verbo. Então, nesse sentido, observe, este informante sujeito disse, verbo transitivo direto, disse o quê? Disse alguma coisa, disse o quê? Aí a gente coloca uma conjunção integrante. Disse que. Conjunção na área. Né? Ter adquirido, tê-la adquirido de um mestiço. Então, tê-la, esse que, palavra atrativa, como toda, olha uma dica, galera. Conjunção subordinativa é palavra atrativa. Então, disse que a, olha o pronome oblíquo. Tá vendo? Disse que a, aí tê-la adquirida. Vamos conjugar esse verbo. Tinha. Opa, perdão. Tinha adquirido de um mestiço. Certo? A gente poderia pensar dessa forma. Disse que a tinha adquirido de um mestiço. Onde eu tenho essa opção, em que o a, pronome oblíquo,
foi atraído pela palavra que, portanto, veio para antes do verbo e próximo da palavra atrativa, em que o verbo ter foi desenvolvido, foi conjugado, certo? A gente vai procurar e vai encontrar essa resposta na letra A. Este informante. Disse, que, a. Tinha adquirido de um mestiço. Resposta confirmadíssima na letra A. Certo? Então, qual é a dica? Eu tenho uma oração. Oração desenvolvida. Quero transformar essa oração desenvolvida em oração reduzida. Primeira coisa que eu faço qual é? Corto. Então, cortar a conjunção. E a segunda coisa qual é? Colocar o verbo numa forma nominal. Vamos fazer assim, peraí, só para efeito didático. Daqui para cá. É isso que você faz. Aí essa forma nominal, só para lembrar, é o infinitivo ou o gerúndio ou o particípio. Certo? Agora, você tem uma oração reduzida e quer transformar essa oração reduzida em oração desenvolvida. Qual é o primeiro passo? Acrescentar conjunção. O que mais? Mais conjugar o verbo. Tá vendo? Então, por conta dessa formatação, nós chegamos à letra A, a nossa resposta. Beleza? Vamos verificar aqui outra situação. Questão de número 9. Que os arqueólogos denominam de engobe. Terceiro parágrafo. Onde escavou, destacando-se certas vasilhas. Terceiro parágrafo. Que dispunha de diversas peças. Segundo parágrafo. Os pronomes sublinhados nas frases acima referem-se, respectivamente, a. Muito bem, temos aqui uma questão de coesão de referência, em que a gente observa uma função dos pronomes. Que função? Pode ser a função anafórica ou a função catafórica. Qual a diferença de uma para outra? Na função anafórica, os pronomes retomam. E na função catafórica, os pronomes antecipam. Ou seja, fazem referência ao que foi dito lá na frente. Beleza? Muito bem, vamos ao terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo do texto. Vejamos o terceiro parágrafo que começa em seu interior. Veja, em seu interior, as vasilhas continham ossos calcinados, demonstrando que a maioria dos mortos tinham sido incinerados. De fato, a maior parte dos despojos de Maracanguera era composta de cinzas. Além das vasilhas mortuárias, o pesquisador encontrou diversas tigelas e pratos utilitários, todos de formas elegantes e cobertos por uma fina camada de barro,
de Barro Branco, que os arqueólogos denominavam. Então, esse que os arqueólogos denominavam, o que se refere à fina camada de barro branco. Aí, na sequência, que os arqueólogos denominam de engobe. Tá vendo? Então, esse primeiro elemento, seu referencial, seu termo antecedente, fina camada de barro branco. Sabendo disso, eu elimino a letra A, eu elimino a letra C e elimino a letra E. Tá vendo? E ainda elimino a letra D. Oh, coisa boa! A letra E não, a letra E fica. Perdão. Elimino a letra A, C e D. A, C e D eliminadas. Aí sobram as duas opções, B e E, que dizem, na segunda parte, sítios e formas, mestiço e mestiço. Então, mestiço e mestiço se repete, tá certo. Eu nem analiso. Eu analiso onde escavou, beleza? Aí uma dica, galera, o pronome relativo onde é usado apenas para ter como referência o antecedente dele, o antecedente, é sempre um substantivo que traduz uma ideia de lugar. Aí eu pergunto, lá no texto, a palavra sítios ou a palavra formas traduz uma ideia de lugar? A resposta, letra B de bola. A palavra sítios traduz a ideia de lugar. Então, eliminada a letra E, resposta confirmada na letra B. Então, fica a dica. Toda vez que se usa o pronome relativo onde, o seu termo antecedente é um substantivo ou expressão substantiva que traduz que ideia? A ideia de lugar. É tanto que a função sintática do pronome relativo onde sempre é a mesma. Qual é a função sintática dele? Adjunto, adverbial de lugar. Beleza? Então, questão 9, decifrada, resposta na letra B. Galera, aquele abraço e até a próxima aula. Mantenha o foco no seu estudo, beleza? Tchau!